Ok, pessoal, boa noite para todos, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo posteriormente, mas nesse momento estamos aqui precisamente às 22 horas e 55 minutos, começando o nosso módulo relacionado a correio eletrônico, né? Que está sendo cobrado tanto nos tribunais como também pode ser cobrado no concurso do INSS. Então, correio eletrônico ele vai contemplar o conceito ligado às ferramentas de e-mail. E as ferramentas de e-mail elas podem ser relacionadas como sendo o Outlook Express, o Mozilla Thunderbird, o Webmail, os recursos que vocês usam no dia a dia para poder mandar e poder receber e-mails. Então, vamos aqui para o nosso material. Né? Esse material, logicamente, ele será acessível para o pessoal que está matriculado no curso, né? Basta você fazer lá a sua inscrição, ainda dá tempo de assistir às aulas que virão e as aulas que já foram gravadas para o concurso do TRE de Pernambuco. Então, no máximo até quinta-feira, né, a gente está terminando esse conteúdo e, consequentemente, amanhã nós teremos a nossa aula de LibreOffice Word, certo? Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Então vamos aqui para o nosso material e vamos ver o que é que a gente tem para falar sobre ferramentas de e-mail. Por que esse nome é definido dessa forma? Ferramentas de e-mail. Simples, porque embute todo o conceito ligado aos elementos, aos aplicativos usados para mandar e receber e-mails, logicamente, pela nossa querida web, pela nossa querida internet. Então, ferramentas de e-mail usadas para visualizar e-mail, no caso, correio eletrônico, que pode ser baseado em dois conceitos, clientes de e-mail e o serviço de webmail. Os clientes de e-mails famosos seriam quais? Nós temos o Outlook, que vem no Microsoft Office. Nós temos o Outlook Express, que vem embutido no Windows. Nós temos o Mozilla Thunderbird como sendo um software livre baseado em cliente de e-mail. Nós temos o Eudora e nós temos o Incredemail. Esses caras são chamados de clientes de e-mail por quê? Porque são aplicativos que são instalados no seu computador. Por isso é um cliente. E você vai ter que configurar, você vai ter que amoldar o teu sistema para acessar um servidor. Por isso que eles são batizados de clientes de e-mail. Já o webmail, você tem como webmail e Yahoo Mail, você tem o Gmail, você tem o Hotmail, você tem o Wall, você tem o Terra. Esses três primeiros eles são gratuitos. Você não precisa pagar, né, para poder ter acesso ao serviço. E você tem o Wall, tem o Terra como sendo um pago. Qual a diferença principal de um cliente de e-mail para um webmail? Seguinte, um cliente de e-mail você precisa ser configurado, ele precisa ser configurado e ou instalado, caso ele não venha dentro da estrutura do teu sistema. Normalmente usado nas empresas. Essa é a característica de um cliente de e-mail. Já o webmail é um serviço oferecido por um provedor de internet, bastando apenas de uma conta e senha para acessar. Normalmente usado por usuários comuns como nós. A gente não trabalha diretamente numa empresa ou é freelancer ou vive viajando de um lugar para outro, então a gente usa muito o serviço de webmail. Então essa é a característica principal dessas duas ferramentas. Na sequência, nós temos aqui algumas vantagens e algumas desvantagens dessas ferramentas. Então, qual seria a vantagem de um cliente de e-mail? Ele gerencia várias contas de e-mail. Essa seria uma vantagem. Você configura ele para receber e-mails de várias contas e você depois vai lá e faz um trial, né? Faz uma triagem daqueles e-mails que você acha interessante ou não.
Pode trabalhar offline. O que seria trabalhar offline? Trabalhar desconectado da internet. Desconectado da internet. Ou seja, eu posso usar o Outlook, posso usar o Mozilla Thunderbird desconectado. E aí, quando eu necessitar mandar um e-mail, vou lá, conecto e envio. Então, trabalhar offline seria desconectado da internet. Isso seria uma vantagem. Já a desvantagem seriam quais? O e-mail é baixado na máquina do usuário, ocupando espaço do HD ou no HD, porque o e-mail vem anexo, vem tudo para a tua máquina. E aí você vai lá ter sérios probleminhas de armazenamento. É uma porta para vírus. Por que é uma porta para vírus? Porque você tem um software instalado no teu computador. Se esse software não for um software atualizado, não for um software todo certinho, então você vai ter sérios problemas de gerenciamento de segurança no teu sistema. A conta de e-mail não pode ser compartilhada. Por quê? Porque na hora que você conecta, você suga todos os e-mails para a tua máquina. E, consequentemente, a outra pessoa não vai ter mais acesso aos recursos do e-mail. O e-mail só pode ser lido na máquina onde foi baixado, desde que o usuário não tenha deixado uma cópia no servidor. Então, normalmente, o sistema não está configurado para deixar uma cópia. Baixou o e-mail na tua máquina, morreu a história. Você não tem mais como acessar o e-mail de outro local se não tiver deixado uma cópia no servidor. Já o webmail tem que característica? Pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet, bastando ter apenas um navegador, browser, instalado naquele computador. Você tem o Internet Explorer, você tem o Mozilla Firefox, você tem o Google Chrome. Basta ter esse recurso instalado que você acessa o serviço de webmail. Não ocupa espaço no HD, pois os e-mails são lidos diretamente no servidor. Então você não baixa o e-mail na tua máquina, você vai lá direto no servidor, faz a leitura, tudo bonitinho, certinho, saúde boa, e você trabalha, olha aqui, ó. Nesse procedimento você já está trabalhando indiretamente no conceito de nuvem. Computação em nuvem, essa história de nuvem que está virando aí uma coqueluche, ou novo coqueluche, dentro do conceito da informática. Todo mundo está partindo, com um pezinho na frente, outro atrás, para o conceito de navegação, de armazenamento de dados em nuvem. E o e-mail já tem esse conceito, pessoal, há muito tempo, desde quando ele nasceu. Desde quando o webmail nasceu, que ele já tem um conceito de computação em nuvem. Para isso você usa um software, que é o webmail. Você usa o serviço oferecido no servidor, onde o e-mail fica lá. Então isso já é computação em nuvem, sem a gente nem imaginar que estávamos usando isso daí. Minimização de vírus. Por que minimiza a ação de vírus? Porque você não tem nenhum software instalado naquele computador. Deixa eu sair aqui do meio. A conta de e-mail pode ser compartilhada com outros usuários, acessando a conta simultaneamente. Então essa é a característica do uso do webmail. Então seriam as suas vantagens, E qual seria a desvantagem? A desvantagem é a seguinte. A desvantagem é que não trabalha offline. Você só pode estar trabalhando nele online. Você tem que estar online. Senão você não consegue manipular o seu e-mail. Não gerencia várias contas de e-mail. A maioria, porque já existem webmails sofisticados, como Gmail, Yahoo, Hotmail, que podem gerenciar mais de uma conta de e-mail. Beleza? Guardou isso daí? Vamos para frente. Guardou as vantagens, guardamos as desvantagens de cada um deles. Para poder usar o recurso de e-mail, a gente tem os protocolos clássicos de e-mail. Os protocolos são usados para o envio e recebimento de mensagens eletrônicas. Então, os protocolos são 3 protocolos clássicos. O protocolo que é usado para envio de mensagem, e isso nós temos o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo de transferência de mensagens simples. É o protocolo padrão para o envio de e-mails através da internet. Usa a porta tradicional, porta 25,
que é a porta sem segurança, guarde isso daí, sem segurança. Então, a porta não usa SSL, sem segurança de SSL. Com segurança, usando SSL, nós teríamos quem? A porta 465. Então, a porta 465 seria a porta com o SSL, aplicando o procedimento de segurança. Criptografando, no caso, criptografando os dados transmitidos dentro desse sistema, dentro desse recurso. Certo? Então, essa é a ideia do SMTP. Pelo amor de Deus, presta atenção, olha aqui para mim. Não confunda SMTP, não confunda com SNMP. Não confunda isso daí numa prova, porque SNMP é um protocolo usado para gerenciar redes. Certo? Gerenciar redes. Então, essa é a característica do SNMP, gerenciar redes e não enviar e-mails. Aí o que é que eles fazem na prova? Ele coloca para vocês SNMP no lugar do SMTP. Então não tem nada a ver o SNMP como protocolo de envio de mensagens de correio eletrônico. Na sequência, os outros dois protocolos usados nos recebimentos das nossas mensagens. E aí nós temos quem? Os protocolos, no caso, o Post Office Protocol, que é um protocolo para recebimento de mensagem, está ligado à caixa de entrada. Post Office Protocol é o POP3, famoso POP3. É o protocolo responsável por verificar a transferência e transferir mensagens do servidor de e-mail para o computador do usuário, permitindo assim sua leitura, resposta, exclusão, armazenamento, entre outros. Por isso que a gente precisa de um cliente de e-mail. Porque o protocolo POP3, o que é que ele vai fazer com o e-mail? Ele vai baixar o e-mail. Vai baixar o e-mail, vai fazer um download do e-mail. E fazendo um download, baixando o e-mail fica na tua máquina e tem que ter um cliente para gerenciar. Por isso que é chamado de cliente de e-mail. Usa a porta 110, que é a porta não segura. É uma porta não segura. Por quê? Porque não usa o SSL. Usou o SSL, passa a ser uma porta segura e aí nós temos a 995 como sendo a porta segura para o serviço de recebimento de mensagens via POP3. Jóia? Mas quando você não quer baixar, o que é que você usa? Você usa um protocolo que acessa. E quem é que faz o acesso? Aí entra aqui na história o IMAP. O IMAP 4, Internet Message Access Protocol, é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico superior em recursos ao POP3. Sendo ele superior em recursos, significa dizer o quê? Que ele tem muito mais recursos do que o POP3. Lógico, você tem no POP3 apenas um escorregador vindo do servidor para a tua máquina, o e-mail. E aí você precisa de quê? De um programa para gerenciar. O IMAP ele vai fazer isso lá no servidor. Na verdade, as ações acontecem dentro do servidor. E aí você precisa de quê? De um protocolo com um recurso superior em relação ao POP. As mensagens ficam armazenadas no servidor e o internauta pode ter acesso às suas pastas e mensagens de qualquer computador, tanto por webmail como por cliente de correio eletrônico. Sua porta de comunicação é a porta 143. Então, isso aí seria uma visão, né, em relação aos protocolos de e-mail. E uma questãozinha aqui para a gente brincar. Na internet, a comunicação via e-mail é realizada com o uso de um protocolo de troca de mensagens, que é o SMTP. Isso aí é uma questão exatamente correta. A questão onde está certo a utilização do SMTP.
Simple Mail Transfer Protocol. Se ele põe aqui, ó, SNMP, muita gente ia cair como um patinho. Mas o SNMP não é um protocolo de gerência de e-mail. Certo? Outra questãozinha aqui. Outra questãozinha. O termo webmail se refere à interface que permite ao usuário ler e processar seus e-mails diretamente da página web acessada na internet. Caso tenha permissão, lógico, né? Precisa de um usuário e de uma senha. Na figura mostrada, as funcionalidades relativas ao referido termo são disponibilizadas por meio desse botão chamado de webmail. Perfeito. Perfeito, porque você tem o webmail como sendo um recurso que vai permitir você acessar o e-mail diretamente na web, diretamente das páginas da web. Então a questão 2, ela é uma questão que está com seu conteúdo certo. Joia? Mas Leite, como é que um e-mail é formado? Quais são as partes? O que é o e-mail? O e-mail significa Electronic Message, e-mail ou correio eletrônico. É uma mensagem eletrônica enviada de um computador para outro usando uma estrutura de rede. Entendendo o correio eletrônico, entendendo o endereço eletrônico, entendendo o e-mail. Todo endereço é composto por 3 partes distintas. O nome do usuário, normalmente escolhido por ele mesmo, eu que escolho meu nome de usuário, né? O símbolo do arroba, isso é tradicional em uma nomenclatura de e-mail. Que quer dizer at, ou seja, em, e o nome do domínio onde o e-mail está hospedado, onde o e-mail está sendo gerenciado. Por exemplo, eu tenho aqui Leite Júnior BR, esse Leite Júnior BR seria o quê? O meu usuário, fui eu que escolhi esse nome. O arroba é o componente que define que Leite Júnior BR está dentro de quem? Está dentro do domínio do Yahoo. Certo? O meu e-mail está registrado no domínio do Yahoo. Então a gente pode, com isso, dizer o seguinte. Presta atenção nessa história aqui. Presta atenção, não vai dormir, não cochila aí não uma hora dessa. Presta atenção. Leite Júnior BR, a minha pergunta é a seguinte. É único dentro da internet? Leite Júnior BR é único dentro da internet? Sim ou não? Não, não é único. Leite Júnior BR é único dentro de onde? Dentro desse domínio. É tanto que, quando a gente vai criar um e-mail em um outro provedor, a gente procura o quê? Usar o mesmo nome de usuário. Tentando mudar apenas quem? O nome do domínio. Então, eu posso ter Leite Júnior BR aqui para o Yahoo. Eu posso ter Leite Júnior BR para o Hotmail. Eu posso ter Leite Júnior BR para o Gmail. Eu posso ler Leite Júnior BR para o Yahoo. Nesses caras, Leite Júnior BR, ele só existe um em cada domínio desse. Mas está vendo que na internet, ó, tá vendo? Eu tenho 3 Leite Júnior BR em domínios diferentes. Então cuidado que isso já foi questão de prova em outras organizadoras. Questão 3 diz o seguinte, ó. Os servidores de e-mail podem ser usados para se enviar e receber mensagens eletrônicas por meio da internet. Ou podem funcionar como servidores de e-mail de uma intranet, em que as mensagens trafegam apenas dentro de uma empresa. Tá certo. Eu posso ter servidores de e-mail na internet, e posso ter servidores de e-mail dentro de uma intranet sem problema nenhum. Então a questão 3 está certa. Questão 4. Os usuários que desejam trocar mensagens de e-mail pela internet precisam estar cadastrados em um provedor de caixas postais de mensagens eletrônicas pelo qual o usuário tem o direito de utilizar um endereço de e-mail particular, com nome e senha exclusivo. Perfeito. Com nome e senha exclusivo. Tá certo? Por exemplo, o meu e-mail, que é Leite Júnior BR, ele é único na internet. Isso. Ele é único na internet. E ele, para poder ser acessado por mim, tem que ter o quê? Tem que ter um usuário
tem que ter um usuário e tem que ter uma senha fornecida por quem? Fornecida pelo Yahoo. Joia, vamos para frente. Janela principal do Outlook. Nessa visão aqui do Outlook, a janelinha principal dele é igual a uma janela de qualquer outro aplicativo. No caso aqui do Outlook Express, né? Lembrando que o Outlook Express é objeto de muitos editais de provas de concurso. Ele sempre usa o Outlook Express com referência, mas muitas vezes não cobra os recursos específicos do Outlook Express. Então, o que é que vocês precisam guardar disso daqui? Vocês precisam guardar vocês precisam guardar as partes da janela,